crianças, como vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, um bom sábado, tenham acordado hoje bem no domingo e que já estejam prontos com a Bíblia na mão para a gente voltar à nossa lição de Moisés. Tá lá em Êxodo. Bom, antes da gente começar a nossa lição, a gente vai fazer aquela recapitulação da última aula que o tio Adenilson deu pra gente, que ele falou das 9 pragas. E antes da gente falar dessas 9 pragas, eu queria saber se vocês sabem o porquê Deus mandou essas pragas. Se foi somente ele escolheu qualquer praga, se ele mandou só para poder castigar o faraó e o povo do Egito, se foi assim, ele foi escolhendo qualquer coisa que fosse dar medo e impactar. Será que foi isso? E eu quero dizer para vocês que não foi isso. Os planos de Deus são perfeitos. Ele nunca faz as coisas de qualquer jeito. Cada praga tinha um objetivo. Tinha uma coisa que Deus queria ensinar ao povo hebreu. Por quê? O povo hebreu já estava no Egito há 400 anos. E muitos já estavam se esquecendo de Deus. Né? Já estavam começando a seguir os deuses do Egito. Então, quando Deus começa a mandar as pragas, na verdade, ele está se revelando como um Deus sobre todos os outros deuses do Egito, como o grande Deus, o Criador, o dono, o que manda em tudo, entendeu? Então, quando a gente pega lá no comecinho dos nossos estudos, quando Moisés está falando com Deus lá na sarça, ele vai falar que quem é ele? Quem ele vai se revelar tanto para os egípcios quanto para os hebreus. Então, a gente pega lá, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Êxodo 3, 13 e 15, e Deus já vai falar para Moisés quem ele é, para ele se apresentar ao povo, né? Para ele falar quem é o Deus que vai começar a fazer os milagres para poder tirar eles de lá do Egito. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos ler Êxodo 3, 13 e 15. E lá diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Então, aqui nessa primeira parte, a gente já vê que quando pergunta assim, qual é o nome dele? Quer dizer que eles já esqueceram, né? Qual é o nome dele? É o Deus dos antepassados. Então, vamos continuar lendo. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pela qual serei lembrado de geração em geração. Bom, lembramos como já Deus falou quem ele era para Moisés. E agora ele vai começar, através das pragas, mostrar que ele é o Deus sobre todos os deuses. Então, quando vamos falar então da primeira praga. A primeira praga, ela tá lá em Êxodo 7, de 14 a 24. E é a praga da água em sangue. O que acontece nessa praga? Os egípcios, eles adoravam o Nilo, o rio Nilo, né? Porque eles acreditavam ser o deus da fertilidade e também veneravam alguns tipos de peixe. Então, quando Deus afetou as águas do rio, transformando em sangue, os peixes morreram, a vida do Nilo morreu. Então, Deus se mostrou sobre o rio Nilo, né? Ele conseguiu ferir esse Deus, vamos assim dizer, né? Agora, a segunda praga, que foi a praga das rãs. Ela tá lá em Êxodo 8, de 2 a 14. E os egípcios tinham um Deus que se chamava Eguete, e ele tinha a cabeça de uma rã. Então, quando chegou essa praga para os egípcios,
eles viram tantas rãs, ficaram com tanto nojo, que eles também pegaram nojo do próprio Deus deles, porque tinha uma cabeça de rã, né? E esse Deus dos egípcios, eles acreditavam que era o Deus que era o Criador, o Deus Criador. Então, quando Deus se revela maior, né, destrói esse Deus egípcio, ele mostra que ele é o Criador, que ele é sobre esse Deus também, né? Como ele vai fazer em todas as outras pragas, se mostrar o grande Deus. A terceira praga foi a praga do piolho, que está lá em Êxodo 8, de 16 a 19. E lá, quando Deus mandou a praga do piolho, ele queria demonstrar que ele era acima do Deus da criação e do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, que era o Deus Tote. Então, essa praga veio para destruir, né, essa ideia dos egípcios. Porque os magos naquela época também tentaram fazer, né, acabar, e não conseguiram. Ou seja, nada de magia, Deus se mostrou maior. A quarta praga foi a das moscas, que está lá em Êxodo 8, de 20 a 32. E nessa praga da mosca, a partir daqui, começa a distinção, que as pragas só começam a atingir o povo egípcio e não atinge o povo hebreu. E por que disso? Mostrando que Deus era sobre tudo, que ele tinha o poder de proteger os filhos dele, o povo dele, os hebreus, né? E então, isso, porque quem controla a mosca? Ninguém, né? Mas Deus protegeu, né, com toda a sua autoridade, ele demonstrou autoridade sobre as moscas, né, e protegeu o seu povo, os hebreus. Depois disso, a gente vai para a quinta praga, que é a morte dos animais. Aqui também é a mesma coisa, só morreu os animais dos egípcios. Os animais dos hebreus não morreram. E a gente vai ver essa quinta praga lá em Êxodo 9, de 1 a 7. Depois vocês dão uma olhada lá para conhecer toda a história, hein, gente? E nessa praga, qual foi o deus que foi atingido, o deus dos egípcios? Apis, que eles acreditavam que era o deus da fertilidade dos rebanhos. Tinha também o deus Atar, que era uma deusa, que era uma vaca, e ela era celestial, então tinha todo aí um poder, uma magia nela. Nut, que algumas vezes ela também era representada por uma vaca. Então, quando os animais morreram, né, e só o dos egípcios, Deus se mostra novamente sobre esse Deus, que ele é maior, né, que esse Deus egípcio. Bom, nossa sexta praga foi a dos tumores, das doenças. E também só aconteceu com os egípcios. E nessa praga, o que aconteceu? Os magos do faraó, eles fugiram em busca de proteção e tratamento, porque todas as pragas que atingiam o rei, né, o Egito, os magos estavam junto. E eles estavam vendo o que estava acontecendo, né? Que o faraó não aceitava o povo sair e vinha a praga. Então, os magos já falaram, eu não tenho nada a ver com essa história, né? Então, eu vou fugir e vou me tratar. Eu vou me proteger dessas pragas. Então, isso tá lá em Êxodo 9, de 8 a 12. A sexta praga, tá? A sétima praga, chuva de pedras, tá em Êxodo 9, de 13 a 35. E lá, o que acontece nessa praga? Eles tinham deuses que eram considerados como tendo controle sobre os elementos naturais, que era o deus Íris, que era o deus da água, e Osíris, que era deus do fogo. Então, quando Deus manda essa praga também, ele quer mostrar que
ele é acima desse Deus. Que ele que controla tudo, porque foi ele que criou tudo. Então tá, estamos chegando já na 8ª praga, que foi a do gafanhoto. A praga do gafanhoto é o seguinte, eles tinham um deus que se chamava Shu, que era deus do ar, e o deus Sebeque, que era o deus dos insetos. Então, quando Deus mandou os gafanhotos, esses deuses, né, do ar e do inseto não puderam proteger o seu povo egípcio, né? Então, os egípcios ficaram com raiva também desse Deus. E Deus, mais uma vez, se mostra soberano e maior que esse Deus dos egípcios. E vai se revelando nisso tudo para o próprio povo hebreu. Para o povo hebreu lembrar das histórias, lembrar de tudo que seus antepassados ensinaram e lembrar de quem era o Deus deles, né? Mostrando todo esse poder. Na nossa 9ª praga, que era da escuridão por 3 dias, ela tá lá em Êxodo 10, de 21 a 23. E lá, o Deus dos egípcios que foi derrotado, que Deus se mostrou soberano, né, se mostrou maior, para mostrar que esses deuses egípcios não existiam, eram somente idolatria, foi Amon, e ele tinha o nome, na verdade, de Amon-Ra, que era o deus Sol, e ele tinha sido a principal divindade do Egito. Ele era o maior de todos os deuses do Egito. E todo faraó, naquela época, ele se nomeava, ele se chamava de filho de Ra, ou seja, filho do Sol, por ser o escolhido. E isso está lá em Êxodo 10, de 21 a 23. Bom, vimos as 9 pragas que o tio Adenilson ensinou e o porquê, né, dessas 9 pragas. O que Deus quis mostrar aos egípcios. Que esses deuses dele não eram nada perto do poder do grande Deus eu sou o que sou, que nem ele falou para Moisés. E a nossa 10ª praga, ela é uma praga que ela vai derrotar, na verdade, ela vai mostrar que Deus é soberano sobre os governadores e os faraós do Egito, porque eles se autoproclamavam divinos, né? Filhos de Deus Ra, ou seja, eles se achavam também deuses. Então, essa 10ª praga vem sobre o faraó e sobre os governadores que se achavam divindades, que se achavam deuses. E essa praga seria tão terrível, que na verdade os hebreus eles seriam expulsos do Egito. Mesmo que, por exemplo, o faraó falasse, não, vocês não vão, o povo não queria mais. Então, o faraó não tinha mais o que fazer, porque o povo não queria mais os hebreus lá, com medo do poder do Deus dos hebreus, né? Até então, Deus se mostrou toda essa soberania, né? Todo esse poder sempre protegendo os hebreus e atingindo os egípcios, né? A chuva de pedras, os gafanhotos, piolho, tudo só aconteceu com os egípcios. Então, quando chega na 10ª praga, o povo já tá com medo, tá em pânico do que vai vir. Então, o povo vai expulsar. E Deus fala isso para Moisés. A gente vai ver isso, Deus falando isso, essa promessa para Moisés lá em Êxodo 11, 1. Então, vamos abrir a Bíblia novamente e vamos ler assim lá em Êxodo 11, 1. O Senhor Deus disse a Moisés, vou mandar só um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Olha só, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Então, o que aconteceu? Depois dessa conversa, Moisés foi até o faraó para falar da 10ª praga. E a gente vai ler agora, lá em Êxodo 11, de 4 a 7,
essa conversa entre Moisés e o faraó. E lá está assim. Então Moisés disse ao rei: O Senhor Deus diz: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e nos países inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho das escravas que trabalham no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes, e nunca mais haverá. Mas, entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, depois dessa conversa, né, que Moisés já fala o que vai acontecer na 10ª praga, Moisés ainda continua falando lá no versículo 8, que se na verdade dessa vez o faraó não deixasse ele ir embora, o povo ir, os egípcios iriam pedir para ele ir embora. E tá lá em Êxodo 11:8, né, que é a continuação do texto. E Moisés continuou: então todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso, eu sairei. Bom, terminamos o capítulo 11, que foi a conversa e tentando aí amigavelmente Moisés falar para o faraó: deixe meu povo ir, que a 10ª praga vai morrer os primogênitos, o primeiro desde o rei até a de uma egípcia que trabalha no moinho. Vai morrer também os primeiros animais, todos os primogênitos vão morrer. E mais uma vez, Deus fará distinção entre os egípcios e os hebreus. Vocês acham que o rei deixou? Não acreditou no que Moisés disse. Então, Moisés vai para o povo, volta lá no povo, né, nos hebreus, e ele vai dar todas as recomendações do preparo para os hebreus do que eles deveriam fazer na noite da 10ª praga, né, para que eles não fossem atingidos. Então, a gente vai ler lá em Êxodo 12, de 1 a 11, quais foram a recomendação, na verdade, de Deus, que Deus passou para Moisés, o que eles deveriam fazer na noite da 10ª praga. Então, abram lá suas Bíblias no Êxodo 12 e vamos ler de 1 a 11. E a Bíblia diz assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeitos de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queime o que sobrar.
já vestidos, calçados e segurando o bastão, ou um cajado, né? Algumas Bíblias falam cajado, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Bom, vocês viram que no texto eu grifei algumas palavras de uma cor diferente, destaquei. Por quê? Essa primeira Páscoa que Deus decretou, que foi a saída, né, do povo dos hebreus do Egito, ela também tem a ligação com a Páscoa que a gente comemora hoje, que é a morte de Jesus, né? Por quê? Vamos lá. A morte de Jesus, ela nos mostra o quê? Que a gente está saindo, estamos sendo libertos do pecado. Esse é o significado da morte, não é? Que Jesus morreu para nos libertar do pecado. A mesma coisa aconteceu com os hebreus naquela época. Essa Páscoa foi a Páscoa que foi comemorada, que foi a saída dos hebreus, a libertação dos hebreus de uma época de cativeiro, de escravidão, né? Então, essa é uma primeira comparativo das Páscoas, da primeira Páscoa e da nossa Páscoa que a gente comemora com Jesus. Outra coisa que eu grifei lá no texto é o pão sem fermento. Por quê? O pão sem fermento, o fermento seria uma contaminação do pão, né? Porque é o que faz o pão crescer. Então, quando Deus fala o pão sem fermento, e lá na ceia, né, também tem a questão do pão sem fermento, e Jesus, nos ensinamentos dele, também fala do pão sem fermento, ele compara com os pecados, que o fermento seria o pecado. Então, quando a gente come o pão sem fermento, é para a gente tirar o pecado. E a gente vê isso lá no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios 5:7, que diz assim: jogue fora o velho fermento do pecado para ficar completamente puros. Aí vocês serão como nova massa e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Outro texto que fala sobre o pão sem fermento, que é o pecado, né, tá lá em Lucas 12:1. Deixa eu abrir aqui. E lá diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem uma às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, Deus fez a relação do pão sem fermento que os hebreus usaram naquele momento com o fermento de hoje, que seria a hipocrisia. Quando ele fala ervas amargas também, no texto, que eles deveriam fazer naquela noite, qual que é a simbologia disso? É para eles se lembrarem da vida de escravos no Egito, né? Ervas amargas, né? O sofrimento. Então, por isso que eles tinham que também comer as ervas amargas. O sangue do cordeiro. Para quê? Para evitar a morte. Porque Deus falou, né? Que eles deveriam passar no batente da porta o sangue do cordeiro. Porque daí eles não seriam mortos, né? Então, essa comparação, né? Mais tarde, Jesus nos ensina que precisamos aceitar o seu derramamento de sangue lá na cruz, para que a morte do pecado não nos faça mais perecer. Então, quando a gente aceita que Jesus morreu e derramou o sangue dele por nós, né, a gente não está mais condenado à morte, a gente tem a vida eterna. E a ceia, né, deles comerem junto. Os judeus, eles tinham a celebração da Páscoa, ou mais conhecida como a festa dos pães,
né, como com uma mesa farta, com abundância. Vocês viram que é um cordeiro inteiro, né? Isso eles faziam em memória, né, ao grande livramento do Egito. E hoje em dia a gente faz isso, né? A gente faz a ceia também para lembrar a grande salvação que a gente teve em Jesus, né? A morte de Jesus na cruz para também nos salvar. Bom, entenderam? Espero que tenham entendido a relação das duas Páscoas, que realmente uma tem assim a ver com a outra. A primeira Páscoa, lá no Antigo Testamento, ela tem as mesmas características, né, as mesmas questões de ideias que a Páscoa com Jesus. O cordeiro que eles sacrificaram foi Jesus hoje, né? Então, o cordeiro de Deus, o Filho de Deus, na época, eles tinham um primeiro animal, né? Então, não são Páscoas diferentes, são Páscoas com o mesmo significado. Bom, feitas as comparações, todo mundo entendeu? Vamos voltar para a história. E o que acontece? Moisés agora vai falar para o povo o que vai acontecer, qual que é a 10ª praga, porque ele explicou como eles deveriam se preparar. Ter o carneiro, matar, o dia quando eles escolheriam, quando matariam, que eles deveriam assar, certo? Não cozinhar e nem comer cru, questão dos pães, ele explicou. E agora Moisés vai falar para os hebreus qual que é a praga, né? O que vai acontecer nessa noite. E a gente vai ver isso lá em Êxodo 12, de 12 a 14. E lá diz assim: Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Né? Ele já tinha castigado os deuses, os ídolos, né? Agora ele vai castigar quem? As pessoas que se intitulavam deuses, o faraó e os governantes, mostrando que ele era o Senhor. Voltando para o texto, o sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Você e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Bom, visto já o preparativo, o que ele faria, o que aconteceu? Chegou o grande dia da praga, onde tudo aconteceria. E a gente vai ver agora exatamente a descrição dessa noite, do que aconteceu naquela noite. E se, depois da praga, o povo saiu ou não saiu do Egito. Então, isso a gente vai ler agora lá em Êxodo 12, de 29 ao 36. E lá diz assim: À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de toda a família do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Saiam daqui, você e todos os outros israelitas. Deixem o meu país, vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Pegue suas ovelhas e cabras e seu gado e vão embora. E peça a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que os saíssem do país, e mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa do pão sem fermento, pôs numa bacia
embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim, o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Bom, depois desse texto a gente viu, né, que realmente depois dessa praga o faraó deixa o povo ir, manda ir logo, levar animais, levar tudo que eles tinham. Até o povo manda, né, os hebreus irem embora, vão embora. E daí os hebreus pediram, me dê ouro, me dê prata. Toma, vão embora rápido, porque senão a gente que vai morrer. Tudo isso já com medo de Deus, né? Porque agora eles já reconheciam o Deus dos hebreus como o Deus Todo-Poderoso, o Deus sobre os deuses deles. E quando a gente pega agora, lá no finalzinho do livro de Êxodo 12, a gente vai ver alguns fatos, algumas informações que mostram a promessa que Deus fez a Abraão. Então, quando a gente pega lá, Êxodo 12, de 37 a 40, lá diz assim: os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabra, e muito gado. Muitas outras pessoas é porque alguns egípcios, eles se converteram, eles entenderam quem era Deus e quiseram seguir o povo, tá? Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão depressa que eles não tinham tido tempo de preparar a comida, nem de preparar a massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. Bom, aqui a gente viu que eles saíram depressa, que foram muitos que saíram do Egito para uma outra terra. E tudo isso Deus já tinha falado para Abraão, quando Deus fala lá com Abraão em Gênesis 15, de 13 a 14. Então a gente vai ler lá essa promessa de Deus para Abraão, quando ele fala também que ele seria pai de grandes multidão, né, do povo. Então lá ele fala assim: então o Senhor lhe disse para Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação e quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então, lá atrás, Deus já tinha prometido a Abraão que eles seriam escravizados, mas que ele castigaria o povo que estava escravizando os hebreus. E quando eles saíssem, eles sairiam com muito bens. Olha só que maravilha os planos de Deus. Lá com Abraão, agora se cumprindo depois de 400 anos ou mais, agora com Moisés. Foi muito mais, porque depois de Abraão, teve todos aqueles filhos, lembra? Jacó, teve José, né? Então, a gente vê aí todo o plano e o cuidado de Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, da 10ª praga, de ter aprendido que essa 10ª praga, na verdade, foi dela que nasceu a Páscoa, a primeira Páscoa, e qual o sentido da Páscoa, qual o sentido das pragas, tá bom? Estudem, porque a nossa história de Moisés ainda não acabou, tá bom? Um beijo, um bom almoço e um bom domingo. Tchau!